Bom, então vamos iniciar aqui a nossa aula síncrona da disciplina de Fisiologia Aplicada. Esse é o nosso módulo de Fisiologia do Exercício. Um prazer poder estar aqui com vocês. E para que nós possamos avançar nas questões relacionadas à fisiologia do exercício, antes que nós possamos falar especificamente das prescrições, respostas cardiovasculares e respiratórias, é importante que nós possamos recordar algumas questões relacionadas ao exercício, principalmente no que diz respeito aos substratos energéticos, os substratos para a produção de energia. Então, nós temos, primeiramente, os carboidratos, que seriam ali a glicose e o glicogênio, que vão ter a função de preservar proteínas, ativação metabólica, além de uma fonte de energia importantíssima para o sistema nervoso central. Além deles, nós temos os lipídios, que são os ácidos graxos, os triglicerídeos e os esteroides, que também são fontes energéticas, funcionam como fonte de isolamento térmico, além de serem carreador de vitaminas. Além disso, nós temos ali as proteínas, as essenciais e não essenciais, que são parte estrutural, hormonal e também funcionam num sistema de carreamento. Dentro desse processo, nós temos as fontes energéticas, que são genuinamente utilizadas durante o exercício. Dentro dos carboidratos, a glicose e o glicogênio, tanto o glicogênio muscular quanto o hepático, são extremamente utilizados, e nós vamos ter sempre um processo de glicogenólise e o processo de gliconeogênese. Além disso, nós temos a gordura, através do AGL e dos triglicerídeos, fazendo a lipólise e a esterificação, e as proteínas, os aminoácidos de cadeia ramificada, a lamina, fazendo aqui o processo da nossa gliconeogênese, e o lactato sendo metabolizado aqui pelo ciclo de Cori. E nós podemos classificar essas fontes energéticas também com relação a não só a forma, mas a intensidade dos exercícios e que tipo de substrato utilizaremos. Então, nós temos, na forma anaeróbica, o lactato e o sistema alático, que seria sistema lático ou alático. No sistema alático, o que nós temos é a degradação da creatinina fosfato, é um sistema onde você não tem a produção do lactato, por isso ele leva o nome de sistema anaeróbico alático. Nós temos ainda anaerobicamente o sistema lático, que ele é um produto da degradação da glicose ou do glicogênio, ok? Lembrando que essas duas vias nós ainda não temos a necessidade da presença do oxigênio para que elas sejam ativadas. E nós temos o sistema aeróbico. A via aeróbica, ela é uma via oxidativa, Então, para que eu tenha esse processo oxidativo, é necessário que eu tenha um processo de respiração celular eficiente. Todo esse processo de geração energética, produção de energia, ele visa que você tenha a produção de ATP. Todo músculo ele vai ter uma quantidade de ATP armazenada nele, para que ele possa desenvolver principalmente as atividades de altíssima intensidade, curtíssima duração. Todo movimento que você precisa, seja de explosão ou não, ele necessita de um reservatório de energia para que esse movimento possa ser executado por uma via mais rápida e que já te disponibilize automaticamente o ATP. Quando nós falamos da intensidade desses exercícios e da duração desses exercícios, a via ATP-CP, que seria a via anaeróbica alática, é justamente essa que eu acabei de mencionar, o sistema ATP-CP, onde ele está diretamente envolvido em atividades de muita potência. São atividades que nós poderíamos classificar com relação à intensidade como sendo atividades de
altíssima intensidade e curtíssima duração, ok? Que você utiliza genuinamente o ATP armazenado naquela região, naqueles grupamentos musculares. Já estão disponibilizados ali. Quando nós falamos do sistema anaeróbico lático, eu estou falando aqui de um processo glicolítico, onde eu envolvo atividades de alta intensidade e curta duração. E o sistema oxidativo, o sistema aeróbico, são exercícios de longa duração, onde você precisa realmente que o sistema composto pela respiração celular seja um sistema extremamente íntegro e possa fazer de forma bastante efetiva esse processo para que nós possamos ter, então, uma maior reação e, com isso, uma geração maior de ATPs, disponibilizando em torno de 36, 38 ATPs, dependendo da literatura que vocês forem ler. Aqui disponível direto no músculo, você tem em torno de 6 a 7 ATPs, é uma diferença muito grande, né? Mas as atividades também são extremamente diferentes. O que fica importante de se dizer nesse momento é que nenhuma atividade que você vai realizar ela envolve exclusivamente um sistema. Você pode estar trabalhando prioritariamente um sistema, mas você passeia por toda essa construção, né? Então, quando você pensa em colocar um indivíduo, um paciente, para fazer uma atividade aeróbica, não tem como você colocar um indivíduo para fazer uma atividade aeróbica sem que você passe pelo sistema ATP-CP, sem que você passe pela via glicolítica, até que você atinja, então, a via oxidativa, utilizando, então, o sistema aeróbico. Tudo bem? Aqui eu deixo um exemplo para vocês que vocês possam perceber no que diz respeito da nossa disponibilidade, né, de glicose e também de triglicerídeos, para cada intensidade do exercício, né, aqui representada pelo VO2 máximo, pelo consumo máximo de oxigênio, a representação percentual do que está sendo utilizado para aquela dada intensidade do exercício. Então, reparem que quando eu chego a 85% de intensidade no meu VO2 máximo, olha o tanto que eu estou utilizando de glicogênio muscular quando comparado a 25%, quando comparado a 65%. Então, sempre importante recordar que quando a gente pensa nos carboidratos, eu vou ter aqui, então, a produção da minha glicose, e depois o processo da glicose 6-fosfato, e aqui a minha glicose, se transformando depois em ácido pirúvico e indo para o ciclo de Krebs, e aí aqui sim, eu entrando num processo de cadeia respiratória e tendo ali a produção de CO2, geração de ATP, e lembrando sempre que a glicose 1-fosfato, ela vai se transformar ali no glicogênio. Então, eu vou ter sempre a minha via de armazenamento e a minha via de quebra através da minha gliconeossíntese, através da minha glicogenólise. Tudo bem? Então, quando nós pensamos a nível de respostas do nosso exercício, o que nós podemos dizer sempre é que em todos os documentos vocês vão sempre observar que os efeitos cardiovasculares, principalmente, vão estar descritos como efeitos agudos imediatos, efeitos tardios e efeitos crônicos. Ou eles podem estar descritos em alguns documentos como respostas agudas, efeitos subagudos e adaptações. As adaptações seriam os nossos efeitos crônicos, né, provenientes da prática regular de exercício.
Um processo importante que deve ser sempre levado em consideração é que o nosso trabalho cardíaco, ele vai estar sempre proporcional, diretamente proporcional à intensidade do exercício que está sendo realizado e ao consumo de oxigênio. Eles precisam ser proporcionais. Por que eles precisam ser proporcionais? Porque o sistema cardiovascular, ele é responsável por carrear, levar esse nutriente e essa oxigenação, né? E automaticamente ele também leva energia. Então aqui nós podemos ver, durante um tempo de exercício, o consumo de oxigênio nesse período de tempo. Então, à medida que a intensidade do exercício vai aumentando ao longo do tempo, é importante que eu aumente esse consumo de oxigênio. Se eu aumento o consumo de oxigênio, automaticamente eu também tenho um aumento do trabalho cardíaco. Aqui eu estou entrando já numa fase de atividade de natureza aeróbica. Posteriormente ao término dessa atividade, existe a necessidade de que meu organismo ele tenha um processo de recuperação, só que quando você encerra a atividade, o seu organismo ele leva um tempo até pagar essa dívida metabólica que ele assumiu durante o exercício, que é o que nós chamamos de consumo pós-exercício, consumo de oxigênio pós-exercício, também conhecido como EPOC, ou efeito EPOC. Quando nós falamos sobre o exercício, e a intensidade do exercício ela é sempre proporcional à resposta cardiovascular e automaticamente ao consumo de oxigênio que o indivíduo precisa ter, o que nós encontramos? Se você atinge um nível de intensidade, você não aumenta a intensidade daquela atividade, nós dizemos que você encontrou um estado de equilíbrio, steady state. Esse steady state ele pode ser para o VO2, para a frequência cardíaca, para a pressão arterial. Não havendo aumento da intensidade do exercício, as respostas tendem a encontrar uma condição de equilíbrio. Então, aqui, aquilo que eu havia mencionado anteriormente, o aumento da frequência cardíaca proporcional ao aumento do consumo de oxigênio. O trabalho cardíaco ele sempre vai estar concomitante ao aumento do consumo de oxigênio. Aumentou o consumo, aumenta o trabalho cardíaco. Okay. As respostas cardiovasculares durante o exercício físico, elas continuam sendo mediadas por uma questão de regulação simpática e parasimpática, ok? Isso não vai mudar de uma situação de repouso, pode funcionar dentro de uma outra configuração, aonde durante o exercício eu não vou ter apenas a atuação de uma ativação simpática e parasimpática pelas vias já conhecidas em situação de repouso. Eu começo a ter, durante o exercício, alguns outros reflexos, como chamados reflexos musculares, ou reflexo pressor do exercício. A contração muscular, ela também faz com que eu tenha, a nível aferente, uma percepção de quanto está sendo o meu gasto energético e o quão importante precisa ser a minha resposta cardiovascular no aumento tanto de força de contração, assim como aumento de frequência cardíaca. Então, além de vários receptores, quimiorreceptores, eu também vou ter a importante ação dos meus receptores musculares e que vão conseguir posteriormente promover o metaborreflexo. E o metaborreflexo, que hoje em dia ele é cada vez mais discutido sobre o que acontece também na musculatura respiratória e não só na periférica. Hoje se fala muito do metaborreflexo muscular. Então, o que seria esse metaborreflexo? Seria você ter reflexo, né, através do acúmulo de metabólitos na musculatura que podem influenciar diretamente na resposta
cardiovascular, esses metabólitos, tanto na musculatura respiratória como na musculatura periférica. Toda nossa resposta cardiovascular, a nível aferente, a nível eferente, ela tem uma relação muito importante com uma área anatômica bastante interessante, que é a chamada de núcleo do tracto solitário. Então, o núcleo do tracto solitário, ele é um núcleo neural que fica situado na face do dorso do bulbo raquidiano, logo abaixo da superfície do quarto ventrículo, e ela tem essa função de ser o centro regulador das respostas cardiovasculares, principalmente de pressão arterial. Okay? Então, alguns estudos do início da década de 70 demonstram que a lesão química do núcleo do tracto solitário em modelos animais fazem com que você tenha as respostas cardiovasculares sendo completamente desproporcional quando você compara com animais do grupo controle que não tiveram a lesão química do núcleo do tracto solitário. Então, essas respostas cardiovasculares, elas são de fundamental importância. O controle neural durante o exercício, ele traz algumas questões importantes, porque a resposta cardiovascular aguda, ela não está proporcionalmente acionada só quando você começa a praticar o exercício. Existe um fenômeno que nós chamamos de antecipação, que é você observar a elevação da frequência cardíaca no momento em que você avisa o indivíduo ou que ele se prepara para começar a praticar o exercício, né? Isso é o que nós chamamos de comando central. E aí, durante o exercício, ele vai tendo o aumento das suas variáveis cardiovasculares de forma proporcional à intensidade do exercício, e depois, o período de recuperação, essas variáveis tendem a ir voltando aos valores basais. O retorno ao valor basal também vai ser proporcional à intensidade do exercício que esse indivíduo realizou. Então, alguns comandos que fazem com que eu tenha respostas cardiovasculares durante o meu exercício, eles partem do comando central, já iniciando com aquela resposta antecipatória, quando o indivíduo tem a informação de que irá começar o exercício, ok? E, além disso, eu também tenho o que nós chamamos de reflexo muscular ou ergorreflexo. Tudo isso vai levar a um aumento de pressão arterial, frequência cardíaca, automaticamente de variáveis cardiovasculares importantes, como a pós-carga. Existe uma condição de barorreflexo que, durante algum tempo, os fisiologistas se questionavam o que acontecia com o barorreflexo durante o exercício, uma vez que você tolerava pressões tão elevadas, né? Um dos trabalhos interessantes do Peter Raven, ele comprova para nós que o barorreflexo, na realidade, ele não deixa de funcionar. O que passou a se conhecer, então, é que o barorreflexo, ele tem o que nós conhecemos hoje como ponto operacional, está destacado aqui, e esse ponto operacional em repouso, ele funciona em um limiar. À medida que você ativa o reflexo de antecipação e os reflexos musculares, e o organismo percebe que você está em franco exercício e que vai precisar de respostas cardiovasculares mais exuberantes, ou seja, a pressão arterial vai precisar aumentar, a frequência cardíaca vai precisar aumentar, o ponto operacional do barorreflexo, ele se desloca e faz com que o seu organismo passe a tolerar, a aceitar pressões mais elevadas durante a realização das suas atividades. Tudo isso através de um sistema complexo que envolve o núcleo do tracto solitário, o comando central, reflexo pressor de exercício, assim como os baroreceptores e quimiorreceptores.
né? Então, aqui nós podemos observar o que vai acontecendo, né, com o ponto operacional do nosso baroreflexo, quando você observa uma situação de repouso, baixa intensidade, moderada intensidade e alta intensidade. Então, o ponto operacional, ele vai se modificando, ele vai mudando de local e tolerando com isso respostas cardiovasculares mais exacerbadas. Alguns estudos também comprovam que o fluxo cerebral durante exercícios, principalmente de alta intensidade, ele também se modifica. Existe uma condição bastante interessante que, quando você aumenta a frequência cardíaca e você aumenta a frequência cardíaca, você aumenta o volume sistólico, automaticamente você aumenta o débito cardíaco, né? Então, seu débito cardíaco, que giraria em torno de 5 a 6 litros ao repouso, no exercício, ele vai aumentar muito. Porém, o fluxo sanguíneo, ele vai ser redirecionado para as áreas que estão mais ativas durante o exercício, né? Então, a musculatura ativa, tanto periférica como ventilatória, vão ter um consumo de oxigênio extremamente elevado em comparação a outras áreas. Aquele estudo que eu mostrei anteriormente, ele demonstra que você tem uma redução do fluxo sanguíneo cerebral, apesar de não ser muito, ela existe, principalmente em exercícios de altíssima intensidade, e é uma evidência que na época causou bastante espanto, porque muitas pessoas acreditavam que não havia essa mudança, né, no fluxo cerebral. E aí nós podemos falar um pouco sobre a prescrição do treinamento aeróbico, porque quando você prescreve um treinamento para um indivíduo, você precisa pensar em algumas coisas, principalmente alguns princípios fisiológicos, como que tipo de sistema especificamente eu vou estar ativando, qual a sobrecarga eu vou impor a esse sistema. Eu preciso ter essa prescrição realizada da forma individualizada, né, até para preservar a segurança do indivíduo, e entender que à medida que o indivíduo pare de realizar essa atividade, ele vai perder todo aquele condicionamento que ele veio a ganhar com a prática regular desse exercício, e esse princípio recebe o nome de reversibilidade. Então, existem alguns trabalhos na literatura que afirmam de forma bastante contundente que a prática regular de exercício, uma das vantagens que ela é capaz de promover seria o processo de melhora da perfusão coronariana, né? Esse estudo aqui, um estudo de 4 semanas de realização de exercício aeróbico, que observou no grupo exercício e no grupo controle uma alteração no que diz respeito à luz do vaso, então melhorando aqui a luz do vaso e com isso melhorando a perfusão, e no grupo controle você acabou não tendo essa melhoria. A mesma coisa quando foi observada o fluxo coronariano, o grupo que praticou o exercício teve realmente uma melhora em relação ao grupo que não praticou exercício. Um outro trabalho mostrando algo que nós também conseguimos obter através da prática regular do exercício, que seria a geração da circulação colateral, né? A circulação colateral sendo estimulada pela prática regular de exercício. Esse trabalho, um grupo de indivíduos que realizou também treinamento aeróbico com 8 semanas, né, aqui o grupo que praticou exercício, o grupo controle, quando você observa a produção da circulação colateral, aqui de forma mais clara, podendo ser evidenciada com a infusão de doses baixas de dobutamina. Então, realmente, a perfusão miocárdica sendo melhorada, otimizada em função da prática regular de exercício. E aí vocês poderiam me perguntar como isso acontece. Existem vários mecanismos que são descritos na literatura sobre a produção
da circulação colateral, né, o estímulo da produção da circulação colateral, porém, são mecanismos ainda hipotéticos, você tem várias hipóteses e algumas poucas conclusões ainda, são pesquisas ainda em andamento, a fisiologia do exercício tenta responder esse questionamento há alguns anos. A gente já conhece os benefícios, mas muitas causas envolvidas nesse benefício, né? E a gente poderia perguntar, como você vai definir a intensidade de um treinamento aeróbico para um indivíduo, né? Principalmente levando em consideração o sistema cardiovascular, né? Eu tenho várias formas de prescrever a intensidade do exercício. Eu tenho a avaliação através de variáveis convencionais, que seria através do teste ergométrico, né? Apenas a utilização da esteira com avaliação de variáveis de frequência cardíaca, pressão arterial, eletrocardiograma, sensação subjetiva de esforço, as variáveis clínicas, onde eu tenho diversas indicações, né, que seriam desde doença arterial coronariana até indivíduos assintomáticos ou atletas, deveriam realizar um teste ergométrico, um teste de esforço, para que você pudesse prescrever com mais segurança. E eu também preciso respeitar as contraindicações desses testes. É fundamental que as contraindicações sejam respeitadas para que você não coloque o indivíduo em risco durante a realização desses testes, né? Lembrando que às vezes muitas pessoas falam, o teste ergométrico, teste de esteira. A esteira é um ergômetro. Você pode usar qualquer ergômetro para realização de um teste de esforço. Então, lembrando que o teste ele pode ter uma função diagnóstica ou uma função prognóstica, e ele também pode ser utilizado como uma ferramenta que você pode definir se ele vai ser realizado em intensidade máxima ou submáxima. Vale ressaltar que os testes máximos eles devem ser realizados sempre por médico ou na presença de, ok? Os fisioterapeutas, por uma atribuição legal, nós estamos aptos a realizar testes de natureza submáxima em qualquer situação, mas teste máximo é importante que você tenha a presença do médico. O teste, ele realizado em esteira, ele tem vários protocolos. Tem o protocolo de Bruce modificado, Catos, Balker, Steld, Rampa, Naughton modificado, são diversos protocolos que são ajustados no próprio software, que são disponíveis hoje nos ergômetros. Os protocolos, de uma forma geral, eles têm cada um deles tem um número pré-determinado de estágio, cada estágio tem um tempo pré-determinado, uma velocidade pré-determinada. Se for realizado em esteira, uma inclinação pré-determinada e um número de METs para cada estágio. Lembrando sempre que o MET ele é o equivalente metabólico, né? Isso aqui é uma estimativa do consumo de oxigênio. E aí eu apresento para vocês alguns outros protocolos, né, que eles vão sempre variar com relação à intensidade, inclinação, cada protocolo com a sua particularidade. É sempre importante que você consiga definir para que paciente vai fazer que protocolo, porque isso vai influenciar automaticamente no resultado que você vai atingir, pode não, vai influenciar na sua prescrição, ok? Então, além desses protocolos que eu apresentei anteriormente, um protocolo bastante utilizado, principalmente em ambiente de pesquisa e na clínica, para as pessoas que têm mais experiências também, é o protocolo de rampa. O protocolo de rampa ele é um protocolo individualizado, né? Você tem um protocolo de rampa para bicicleta, tem um protocolo de rampa para esteira. O protocolo de rampa ele pressupõe que os protocolos anteriores
que eu mostrei para vocês, qualquer indivíduo que subisse na esteira, ele ficaria aquele tempo daquele estágio e, passado aquele tempo, aumentaria aquela inclinação e aumentaria a velocidade para qualquer pessoa. O protocolo de rampa não. O protocolo de rampa é um protocolo individualizado, onde o indivíduo preenche, junto com a sua anamnese, um questionário que faz, através desse questionário, você consegue fazer uma estimativa de carga final a ser atingida por esse indivíduo, e você coloca isso no software, e o software ele vai promover esses incrementos de forma muito lenta, né, durante todo o período do teste. Então, cada indivíduo vai ter o seu incremento próprio para o teste que vai estar realizando. Se o indivíduo der uma resposta que superestime a capacidade dele, o teste ele pode acabar mais rápido do que deveria. Se ele der uma resposta que subestime, o teste pode levar mais tempo do que deveria. Então, normalmente, o protocolo de rampa ele deve durar aí um mínimo de 8, máximo de 12 minutos. Uma média de 10 minutos é um teste considerado um bom teste. Você tem os critérios para interrupção dos testes ergométricos, né, que seria a queda da pressão arterial sistólica, também conhecido como incapacidade inotrópica, anormalidades eletrocardiográficas, dupla cordial, a solicitação do paciente, a identificação de má perfusão, vertigens, problemas técnicos que não deixem você monitorar mais o paciente, também devem ser considerados como um critério de interrupção, né? E, além das variáveis clínicas, que seriam ali qualquer tipo de sintoma que o paciente apresente, sinais que ele vem apresentar, e eu preciso avaliar também ali a frequência cardíaca, a pressão arterial dos nossos pacientes, além do eletrocardiograma, para que você possa, então, ter uma conclusão de como foi o teste desse indivíduo, e, posteriormente, se você vai, além de estratificar o risco, partir dali fazer a prescrição, né? Então, eu já tinha mencionado a classificação quanto à intensidade também, quanto ao tipo de ergômetro. Uma vez que você tenha o teste ergométrico do seu paciente, você pode, então, utilizar a fórmula de Carbonem para prescrever a intensidade desse exercício, né, onde eu teria minha frequência cardíaca de treinamento sendo encontrada através da frequência cardíaca máxima obtida no teste de esforço, né, menos a minha frequência cardíaca de reserva, vezes a intensidade de treinamento, mais a frequência cardíaca de reserva, e então eu teria a minha frequência cardíaca de treinamento. O ideal é que a frequência cardíaca de treinamento ela fique dentro de uma zona-alvo que varie. Se a gente estiver falando de reabilitação cardiovascular, em torno de 60% a 85% da frequência cardíaca máxima obtida no teste. Muitas pessoas perguntam sobre a fórmula 220 menos a idade para que você possa encontrar a frequência cardíaca máxima. Esse é um artigo bastante interessante, um artigo de 2002 do JAP Online, que tentava fazer um recordatório do surgimento da fórmula de 220 menos a idade, né? E você observa que essa fórmula ela está descrita nos livros textos clássicos, os livros mais clássicos de fisiologia do exercício, né? Em alguns ela não tem citação, mas nenhum dos autores conseguiu afirmar com certeza de onde surgiu essa fórmula. E você tem outras fórmulas para calcular a frequência cardíaca máxima, tem a fórmula de Tanaka, você tem várias fórmulas que são sugeridas. Uma que normalmente as pessoas utilizam é 220 menos a idade. O problema de usar 220 menos a idade, sem colocar o indivíduo para fazer um teste, é que você, primeiro, não vai ter o teste de esforço. Segundo, você vai ter um erro, porque toda fórmula tem um erro e você vai usar
uma fórmula para pegar o resultado dessa fórmula e colocar dentro de uma outra fórmula que seria de Carbonell. Então, você tende a aumentar o seu erro e automaticamente aumentar erro numa prescrição significa aumentar o risco, né? Então, o ideal é que você tenha realmente o teste ergométrico. Lembrando sempre que, desde 1997, no primeiro consenso de reabilitação cardiovascular, nós já temos ali uma tabela que faz para a gente o processo de regulação dos pacientes que tomam um beta-bloqueador. Então, entender que os nossos pacientes podem tomar uma determinada dosagem de beta-bloqueador, aqui eles fazem um ajuste com uma dosagem equivalente do propanolol, e que eu possa entender que um indivíduo que toma 10 miligramas de um beta-bloqueador, ele tem aí aproximadamente uma redução percentual de 11% da frequência cardíaca. Né? Então, à medida que o paciente teve a sua prescrição médica aumentando a dosagem do beta-bloqueador, você também tem o aumento da redução proporcional da frequência cardíaca. O paciente vai fazer o teste na vigência da medicação que ele toma, porque quando ele for fazer o exercício, ele também vai fazer o exercício na vigência da medicação que ele toma, então é importante que tudo isso possa ficar bem registrado, bem claro. Ok? Aqui ainda as regressões que eu tinha mencionado naquele artigo da Fórmula 220 menos a idade, né? Como eu havia mencionado anteriormente, o teste de esforço cardiopulmonar, né, a realização do teste de esforço cardiopulmonar, quando você utiliza o protocolo de rampa, ele tem uma possibilidade para nós de nos trazer uma melhor avaliação do real consumo de oxigênio e da real capacidade funcional desse indivíduo. Porque, mesmo sendo realizado 10 de esforço cardiopulmonar, que nós vamos falar um pouco mais à frente, reparem que se o protocolo utilizado não for o melhor para a característica clínica do paciente, eu tendo a subestimar a capacidade desse sujeito. Então, não adianta só você ter a ferramenta, mas a definição do protocolo também é importante para que a ferramenta ela possa te dar o melhor resultado. E aí, quando nós falamos de ferramenta, quando você tem o teste ergométrico clássico, aquele que eu mostrei anteriormente, é uma coisa. Agora, quando você tem a possibilidade de ter a análise dos gases, é uma outra coisa. Porque, primeiro, que é o padrão ouro, né, para avaliação da capacidade aeróbica. Então, ele vai te dar uma série de variáveis importantes que no teste ergométrico convencional você não teria. Né? Então, eu teria a possibilidade de avaliar aqui a minha ventilação pulmonar, além de ter a possibilidade de avaliar o consumo de oxigênio na maioria dos equipamentos disponíveis, ciclo a ciclo. Isso é um facilitador imenso para que você possa, então, ali, ter uma avaliação não só de melhora de tratamento, mas de potência aeróbica, de risco, de diferenciação de dispneia de pneumopatia para dispneia de cardiopatia. Realmente uma ferramenta muito interessante. Né? Então, você vai ter a análise dos gases expirados durante o exercício e você, então, acaba tendo uma análise integrada. E essa análise integrada vai trazer uma série de informações. Né? Então, eu tenho, hoje não mais feito com bucal, você já tem disponibilidade de máscaras que facilitam esse processo, né? Então, sendo com máscara, você não precisaria lidar com clipe, pneumotacógrafo, e aí um equipamento que vai fazer a leitura, nesse caso aqui, um equipamento específico. Esse tipo de teste pode ser feito tanto em bicicleta como em esteira. Naquele equipamento que eu mostrei anteriormente, a tela de apresentação é essa, que apresenta aqui para nós o VO2, tanto em litros por minuto como em mililitros. E normalmente nós usamos aqui o ml. Então, só para fins de definição, né,
VO2 ele é a nossa melhor medida objetiva para se mensurar a capacidade do nosso sistema, tanto cardiovascular como respiratório. Ele mede essa potência aeróbica máxima, e eu tenho determinante no nosso VO2 máximo, né? A fração de oxigênio, a fração de dióxido de carbono, o volume de ar inspirado e expirado. O que a gente deve só tomar cuidado é entender as diferenças entre o que seria o VO2 máximo e o que seria o VO2 de pico. Vocês vão ver muito na literatura escrito VO2 máximo e VO2 de pico. São diferentes. O VO2 máximo seria o maior VO2 que o indivíduo seria capaz de atingir. O VO2 de pico é o maior VO2 que o indivíduo consegue atingir para aquela atividade. Então, eu tenho critérios para a definição de VO2 máximo, platô de VO2, quociente respiratório. Eu tenho pré-definidos critérios para definição desse máximo. O VO2 de pico, ele é o maior valor de VO2 encontrado naquela atividade proposta, ok? Só para ficar claro que não são a mesma coisa. Aqui, eu consigo verificar também a ventilação. Então, o que eu estou vendo ali seria, na realidade, a ventilação, o volume minuto, né? Então, estou vendo uma resposta ventilatória que está levando em consideração tanto o volume corrente como a frequência respiratória. Eu tenho aqui a possibilidade de aferição do VCO2, o VCO2 que vai representar para a gente o CO2 expirado, e esse CO2 expirado, ele também vai dar uma ideia para nós da geração do nosso ácido lático e principalmente do que nós chamamos de limiar de anaerobiose. Então, vocês vão ouvir quando estiverem estudando ergospirometria mais a fundo, o que nós chamamos de limiar anaeróbico 1, limiar anaeróbico 2, né? Quais as diferenças entre cada um deles? Então, o CO2 está diretamente relacionado a essa questão, assim como a produção do ácido lático. E eu consigo verificar isso na ventilação? Consegue verificar na ventilação. Algumas formas de prescrição levam em consideração o limiar anaeróbico. Até prescrição de exercício para atletas, não só para indivíduos portadores de algum tipo de doença. E eu tenho também aqui o que nós chamamos de VeVO2, VeVCO2, que seria a relação entre a ventilação e o VO2 e a relação entre a ventilação e o dióxido de carbono, que vão aí refletir a demanda ventilatória por um determinado consumo de oxigênio e a demanda ventilatória por eliminar uma determinada quantidade de CO2. Okay? Aqui eu tenho a minha relação entre o VO2 e a frequência cardíaca, né, que também é conhecido como pulso de oxigênio, que vai refletir a quantidade de oxigênio transportada a cada sístole, né? Então, nós conseguimos, de forma bastante interessante, verificar essa eficiência entre o sistema cardiovascular e o sistema respiratório. E aqui o quociente respiratório, né, o RQ, que ele vai mostrar muito o tipo de energia que está sendo utilizado para aquela intensidade de exercício, né? Se você está utilizando um metabolismo que está muito mais relacionado ao metabolismo de gordura e carboidrato, você está utilizando exclusivamente carboidrato. Então, as vantagens da ergospirometria em relação ao teste ergométrico convencional é que eu tenho a possibilidade de mensurar esse VO2 de pico, ou VO2 máximo, e tendo aí a minha potência máxima, minha potência aeróbica máxima, verificar de forma mais contundente qualquer déficit funcional, avaliação objetiva de intervenções e diferenciar a alimentação cardíaca de pulmonar, né? Além de determinar um limiar anaeróbico, ou os limiares. Então, reparem que muitos documentos de consenso, muitos guidelines, tanto de reabilitação cardiovascular como de reabilitação pulmonar, vão trazer
a utilização de variáveis ventilatórias, né, através da ergospirometria, como sendo o padrão ouro para a prescrição do exercício aeróbico. Aqui o ponto de compensação respiratória, visto através do limiar anaeróbico, ok? E que pode nos dar até uma estimativa prognóstica, né? Esse é um trabalho clássico, né, do Gould, que mostra que pacientes com VO2 de pico menor do que 15 ml quilograma de VO2 por minuto, pacientes com insuficiência cardíaca, apresentavam 88% de mortalidade no período de 3,8 anos. É isso. E levando em consideração também um VE/VCO2 maior que 50. Então, esse tipo de trabalho aqui, ele é importante porque se fala muito de avaliação de pacientes cardiovasculares, pacientes pulmonares, pré- e pós-operatórios de transplantes, cirurgias, através do teste de caminhada de 6 minutos e outras ferramentas, né, testes de campo de natureza submáxima. A maioria desses testes, não todos, mas o de 6 minutos, o shuttle test, eles foram confrontados com o teste de esforço cardiopulmonar. Então, a distância percorrida já está mais do que evidenciado na literatura que apresenta relação direta com o consumo de oxigênio, ok? E aí eu teria várias formas de fazer essa prescrição, levando em consideração percentual ou do meu VO2 ou da minha frequência cardíaca, fazendo essa prescrição tanto de forma intervalada como de forma contínua. Né? Levando em consideração que o ideal é que eu possa ter o padrão ouro, porém nós sabemos da grande dificuldade que é você ter o padrão ouro para a obtenção do VO2 de pico ou VO2 máximo. Então, na ausência do VO2, prescrever pela frequência cardíaca. Na ausência do VO2 da frequência cardíaca, você tem a possibilidade de fazer a prescrição pela sensação subjetiva de esforço, né? Utilizando a escala descrita pelo professor Borg, onde eu tenho a sensação subjetiva de esforço tendo uma relação muito direta com a frequência cardíaca, né? E automaticamente a frequência cardíaca tem uma relação direta com o consumo de oxigênio, mas ela nunca deve deixar de ser utilizada durante a nossa prática de exercício, ok? Aqui não. Então, hoje muitos trabalhos mostram a utilização do treino aeróbico e do treino aeróbico intervalado ou treino aeróbico contínuo para melhora da capacidade cardiorrespiratória. Hoje em dia também se fala muito no tipo de treinamento chamado HIIT, inclusive nos processos de reabilitação, e todos esses modelos de treinamento, eles têm apresentado melhora no consumo de oxigênio de pico, né, no VO2 de pico. Então, hoje nós temos várias possibilidades de prescrição desse treinamento aeróbico para os nossos pacientes. Lembrando sempre que existem algumas possibilidades que são muito próprias da fisioterapia, quando você fala de uma vez avaliado o seu paciente e você quer colocar o seu paciente treinando por um período maior de tempo para que essas adaptações periféricas do sistema cardiorrespiratório sejam ainda maiores, existe a possibilidade de você associar o treinamento aeróbico à utilização de pressão positiva. Né? Isso foi um trabalho realizado com um grupo de pacientes de insuficiência cardíaca, onde você tinha um grupo controle, um grupo que utilizou CPAP e um grupo que utilizou 2 níveis pressóricos. Né? Então, mostrando que o processo do tempo de exercício ele tende a ser maior, né, quando comparado ao grupo controle. Então, eu consigo atenuar a dispneia, fazendo com que ele consiga ter um maior tempo de exercício, sem mexer em resposta cardiovascular. As respostas cardiovasculares agudas vão ser proporcionais àquela intensidade de exercício, e assim como a sensação subjetiva de esforço.
ok? Nós, inclusive, em indivíduos sadios, isso também já pôde ser observado no trabalho do nosso grupo, que mostrava que a utilização da pressão positiva, ela não trazia nenhuma desordem do ponto de vista cardiovascular, inclusive aqui o consumo miocárdico de oxigênio, avaliado através do produto, que ela realmente fazia era o aumento do tempo de exercício. Então, espero que realmente tenha sido produtivo para vocês. Temos aí mais essa aula, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar por e-mail ou por WhatsApp, da forma que vocês se sentirem mais confortáveis, ou mandar pelo próprio SIGA. Eu vou estar aqui para poder responder com maior prazer e maior carinho, tá bom? Um grande abraço para vocês.